Um pouco por toda a parte surgem provas de um passado desconhecido, sugerindo conhecimentos e técnicas até agora ignorados. Monumentos como Stonehenge, as pirâmides do Egito e outros complexos edificados por todo o mundo, apesar de amplamente estudados, apenas têm adensado o mistério sobre o seu propósito e como foram feitos. Os templos de Göbekli Tepe, descobertos no sudoeste da Turquia e construídos por volta do 11º milénio a.C., deixaram a comunidade científica em choque por revolucionarem o conhecimento do Neolítico e as teorias sobre o início da civilização. Amplamente difundidos pelos novos meios de comunicação, vestígios de civilizações muito anteriores ao que se julgava são agora frequentes. A história da humanidade está a ser reescrita. Geograficamente afastados, quase no meio do Atlântico, será possível nos Açores, nomeadamente na Ilha Terceira, observar na arquitetura deste espaço o traço de memórias, quer imutáveis, quer transformadas por sucessivas gerações, as quais revelam o modus vivendi de alguma ocupação anterior aos portugueses? Antonieta Costa acredita que sim. E para isso tem há já longos anos calcorreado este espaço na busca incessante de vestígios que corroborem essa possibilidade. No açoriano, o imaginário de ilha isolada no meio do Oceano Atlântico resultaria no século XV a noção de um produto puro do vulcão, das chuvas e ventos, onde seria sacrilégio imaginar intervenção humana. A Ilha Terceira, com um povoamento iniciado por volta de 1450, terá tido da parte dos seus primeiros povoadores como prioridade a criação de condições de sobrevivência. Não teriam os primeiros habitantes o conhecimento das letras e o consequente registro de como era a ilha e possíveis achados que os intrigassem. Também é plausível que os portugueses não quisessem obstáculos à reclamação da descoberta e posse da terra. A distância geográfica a que os Açores e, consequentemente, a Terceira ficam do continente obstou a que nem se tenha considerado a hipótese de alguma vez este arquipélago ter sido habitado anteriormente. Todavia, apesar dos fracos indícios, parecem existir algumas pistas que contrariam o ceticismo vigente. O cronista Gaspar Frutuoso, em Saudades da Terra, obra de referência para os estudiosos da história dos Açores, no seu volume Saudades do Céu, talvez para fugir ao politicamente correto da época, parece denunciar fatos anormais e dos quais não fala abertamente, escondendo-se atrás de figuras alegóricas que criou e, assim dizer, o que de outro modo não poderia. Ainda nos dias de hoje, a possibilidade de ter havido em tempos mais recuados aos portugueses habitantes nestas ilhas é tema tabu por parte de muitos académicos, como se ferisse a gesta dos descobrimentos. Em Anais da Ilha Terceira, o historiador Francisco Ferreira Drummond, nascido na Vila de São Sebastião em 1796, deixa-nos mais pistas perturbadoras sobre a hipótese de povoamento anterior aos portugueses. Não sabemos se vestígios de anteriores povos ou ainda encontrados alguns habitantes e que, pela forma de se explicar, parece inculcar algum intruso possuidor. Ninguém antes de Jacques de Bruges habitou na ilha com posse legal. Certos escritores, com a maior injustiça, parece que, torcendo as palavras agressor, senhorio, hão querido infamar os habitantes dos Açores, chamando-os bárbaros na sua origem. Talvez pelo sentido daquelas palavras controvertidas em seu favor. O padre Manuel Luís Maldonado queixa-se amargamente de um religioso franciscano que teve o arrojo de fazer esta imputação. Vestígios bastante conhecidos com classificação enquadrada na lógica dos descobridores falham quando confrontados com as descrições de Ferreira Drummond.
Se não, vejamos o que nos diz sobre a Passagem das Bestas, localizada na zona do Cabrito, onde impressionantes relheiras rasgadas em duro basalto e hoje trilho pedestre frequentado por inúmeros turistas. Sem dúvida que, achando-se a ilha cerrada de mato bravo e todo inacessível e impenetrável, não havia lugar a explorar-se o seu interior para logo se examinarem os profundos vestígios que em muitas partes fizeram os carros e dos quais ainda aparecem rompidas pedreiras nos matos altos, onde os nossos nonagenários confessam sempre os conheceram, já com admiração de seus pais, que os tinham por obra de remotos séculos. Ora, o que mais nos decide para acreditar que esses vestígios não são dos portugueses, nossos avós, é uma sentença proferida pelo corregedor Luís da Guarda a 22 de outubro de 1518 e diz assim, que a ilha estivera muitos anos cerrada de mato bravo e somente haviam 50 anos se lhe tinham feito 3 caminhos, que um deles ia por beira-mar à vila de São Sebastião e outra acima dela para a cidade de Angra e ainda outra para o mar. Na Grota do Medo, localizada na freguesia de Posto Santo, sobranceira à cidade de Angra, e sobre um maciço traquítico resultante do vulcão Guilherme Muniz, um conjunto de achados impressionam pela notável tipologia de construção dolomética. A origem do nome Grota do Medo permanece um mistério, sabendo-se apenas que Gaspar Frutuoso, no livro VI das Saudades da Terra, referiu a interdição exarada em despacho camarário e imposição de multa a quem ousasse aventurar-se nestes terrenos. Sinais visíveis da paisagem que nos deixam em perplexidade são numerosos em várias partes da ilha. O exemplo disso localiza-se na freguesia da Serreta, localidade de solos pobres e o mais distante dos centros urbanos, originou a que só fosse ocupada em meados do século XVII. E apesar de alguns habitantes já aqui residirem, como explicar a existência de construções moradas em círculos e semicírculos, constituindo um rendilhado singular, distribuídos por uma vasta área e cuja história não nos deixa referência? A sua finalidade é uma incógnita, por não se conhecer cultura que se enquadre, nem solo rico que justifique o esforço a que emprega e o qual, pela sua magnitude, seria certamente conhecido. O reconhecimento topográfico desta zona da Serreta, aplicando tecnologia lidar, de certo nos daria uma mais preciosa e elucidativa visão deste empreendimento de difícil visualização por estar completamente coberto de vegetação de grande porte. Especula-se que aqui se tenha desenvolvido atividade de extração de obsidiana, aproveitada na construção de utensílios de corte e, como tal, ferramentas úteis ao dia-a-dia de antigos povos, muito anteriores aos portugueses que utilizariam ferramentas de ferro. Por falta de provas ou estudo aprofundado, fica o caminho aberto a especulações. Comum na paisagem, o maroiço, em inglês cairn, provém do gaélico escocês e refere-se a amontoados de pedra seca, podendo a sua construção variar em tamanho e complexidade. Comuns em variadas partes do mundo desde a pré-história, parece indiciarem um relacionamento com o espiritual. Nos Açores, aos maroiços não se atribui nenhum outro propósito que não o da limpeza das terras para fins agrícolas e muitos tiveram sem dúvida essa funcionalidade. No entanto, o paralelismo encontrado nas faixas atlânticas da Europa e América, onde a função terá sido outra, torna lícito questionar estas manifestações açorianas, atribuindo-lhes outro desígnio e outra ancestralidade.
Datados em milhares de anos, os cairns existentes na costa atlântica francesa e também nas Canárias destacam-se pela sua monumentalidade e o seu estudo leva a querer servir em práticas espirituais ou funerárias. O cairn de Barnenez, em França, é um monumento proveniente do Neolítico com aproximadamente 4.800 anos. Outro belo exemplar é o cairn Gavrini, situado numa ilha com o mesmo nome, construído muito antes de Stonehenge, há 6.000 anos. Apesar de imensamente estudadas, as suas gravuras e inscrições nunca foram decifradas. As suas silhuetas são familiares para quem conhece os baroiços situados na Madalena, na Ilha do Pico, e apesar de estudos divergentes quanto à sua origem, parece lógico concluir que são apenas o resultado de um trabalho laborioso na necessidade de em conseguir umas nesgas de terra cultivável. Ninguém possui dados conducentes a uma sentença e argumentadores pós e pré-povoamento, mesmo com argumentação racional e aparente fundamentação, afirmam ser convicção sua, o que lhes retira o direito de insultar convicção alheia. As duas teorias talvez perdurem no tempo e a discussão beneficia a necessária preservação a que estes maroiços têm direito. Fica-nos, porém, um jogar de exclamação por estas construções replicarem padrões e tipologias em paragens tão distantes e comprovadamente rotuladas no tempo. Na costa leste dos Estados Unidos, Mary Cage pôs um ponto final nas teorias vigentes sobre a origem de algumas construções megalíticas atribuídas a celtas, vikings ou irlandeses, ao datá-las a pelo menos 4.000 anos. Voltando à Ilha Terceira, encontramos na Serra da Ribeirinha exemplares em tudo idênticos a outros profusamente disseminados pela costa atlântica norte-americana e parecendo enquadrar-se no conceito de megalitismo e ligados a práticas ritualistas. Nos cairns americanos, embora muitos deles também já muito danificados, era usual ter a encimá-los uma pedra de quartzo. Na Ilha Terceira não foi identificada esta característica, embora não saibamos se alguma vez existiu, não com quartzo, mas talvez com vidro vulcânico ou outra característica simbólica. Todos os historiadores afirmam que determinadas rochas naturais ou talhadas para o efeito terão tido um estatuto e desempenhado funções que iniciam um relacionamento com o espiritual. Mesmo o catolicismo, abolindo práticas pagãs, parece ter adotado esta crença mediúnica ao utilizar no altar a chamada pedra de Ara, sem a qual a Eucaristia não se realiza. No interior da ilha, na Serra de Santa Bárbara, há cairns ainda surpreendentemente bem conservados, apesar de na sua proximidade se terem aberto caminhos de penetração e construído tanques de água para o gado, com provável recurso à sua pedra. Não ficamos indiferentes pela exatidão das formas e a razão para a sua existência, por não existir algo semelhante nas imediações. A limpeza do terreno não é convincente, uma vez que a escassos metros existe uma grota onde a pedra não necessária poderia ser depositada, com menos esforço, e também não foram feitos muros, como praticado noutros locais. Esta investigação contou pela primeira vez com um drone cuja intenção era a captação de imagens mais abrangentes. Só não suspeitávamos que estas construções semísticas e erigidas ou dirigidas ao céu, só do céu seriam desvendadas. Longe da intenção inicial, quando vistas do ar, afigurou-se-nos uma geometria celeste que nos pareceu configurar a Ursa Maior. O que é mais surpreendente é ser a constelação mais antiga conhecida pelo homem e fazendo parte de lendas e cultura
de diversas civilizações. Esta configuração geométrica parece esconder maior complexidade e terá de ser estudada com outra minúcia. No entanto, podemos verificar que as disposições destes cairns estão perfeitamente orientadas a determinados pontos cardeais. Por exemplo, temos os principais eixos este-oeste e sul-norte. Qual o seu objetivo? Não sabemos. No entanto, não nos parece descabido tratar-se de um mapa celeste que servisse de calendário ou alguma crença. Estes foram os traços visíveis e, não obstante as evidências provenientes de locais semelhantes, o caso dos Açores continua a promover uma reprovação de tal modo espontâneo o crédito a prestar a ocupações anteriores à portuguesa, que acaba por influenciar a própria percepção visual do fenómeno no ato de perscrutar possíveis sinais humanos na paisagem, que terá sido o espaço de outros homens e tempos. Tratando-se de um fenómeno natural, a deformação da percepção tem sido objeto do estudo por várias disciplinas, salientando-se a técnica resultante da antropologia, intitulada fenomenologia, a qual propõe uma atitude de conjugação entre sujeito e objeto. Graças a essa estratégia, tem sido possível descobrir alguns traços deixados pelo relacionamento natural entre homem e ambiente em tempo desconhecido. Simbolismo, arquitetura, estruturas de pedra complexas e a disposição cuidadosamente projetada dos locais parecem de uma cultura que desenvolveu um conjunto de sofisticadas tradições culturais, religiosas e espirituais. Num conjunto de provas físicas localizadas próximo da freguesia de São Sebastião, na Ilha Terceira, ao longo de um percurso com aproximadamente 3 km, identificam-se 7 grupos de formações geológicas específicas, geograficamente distintas e acompanhadas de artefactos e outras gravações na rocha, como construções paisagísticas de um passado desconhecido, para cuja observação se necessita de aplicar a técnica fenomenológica de perda de preconceitos. Ao fazerem parte do seu espaço de influência direta, algumas das construções destes grupos têm leituras distintas que vão para além da mera observação. Desde a descoberta dos Açores, entre os primeiros povoadores vieram exímios pedreiros, caboqueiros e artífices de outras artes que logo e laboriosamente emprestaram à paisagem elegantes construções arrancadas à pedra dura e informe do basalto, cinzelando-o hábil e pacientemente em fina lavra. Deste trabalho laborioso e artístico herdamos uma joia, a cidade de Angra do Heroísmo, hoje classificada Património Mundial da Unesco. Mesmo na paisagem rural, a divisão dos terrenos obedeceu a geometria mais retilínea, cujos muros construídos com pedra de dimensão e peso facilmente manuseada por 1 ou 2 homens e devidamente aparelhada apesar da sua rusticidade. Em contraste e irradiando a partir de centros onde se encontram manifestações que parecem indiciar práticas ritualistas, encontramos uma faixa de apenas 3 km junto à Serra do Cume, alinhamentos de megalitos cuja tipologia não difere da forma e dimensão de outras formações no continente europeu. Em Carnac, na França, existem pouco mais de 3.000 desses megalitos. Aqui na Serra do Cume, foram contados pelo menos 4.000, com apenas metade do percurso feito. Estas pedras, variando entre o quadrangular e a forma cônica, obedecem à tipologia caracterizada de menhir e aos quais alguns investigadores chamam bétilos, conferindo-lhes assim a sacralidade atribuída a determinadas pedras. Bétilo é uma palavra de origem semítica que significa casa de Deus.
Supõe-se que os povos antigos acreditavam existir nesses bétilos vida divina e, por conseguinte, eram venerados. Parece não existirem dúvidas quanto ao simbolismo mágico ou religioso atribuído a estas pedras, uma crença muito antiga e vinda não se sabe de que tempo nem área cultural. Alheios a esses pressupostos, só podemos olhar para estes alinhamentos de pedras e considerar que a intenção foi a de dividir terras, e essa tem sido a sua função desde há alguns séculos. Resta perguntar: este alinhamento de menires já existiria e foi-lhes adicionada mais pedra, tornando-os em muros compactos e, consequentemente, dividir a terra? Não há uma resposta categórica. Verifica-se, porém, que outros muros aparentemente mais novos foram feitos, subdividindo esse espaço, formando os cerrados mais ao jeito dos povoadores, suspeitando-se que esta assincronia no método de elaboração os situa em épocas bem diferentes entre si. Alguns desses menires, se assim puderem ser classificados, embora muito desgastados pelo tempo, apresentam figuras ou inscrições com marcas de corte aparentando intencionalidade e não obra caprichosa da natureza. Aves, peixes ou répteis são recorrentes. Barcos também fazem parte desse léxico e outros traços indecifráveis. Figuras humanoides toscamente esculpidas e com muito desgaste pelo tempo ou intervenção de alfaias agrícolas, têm-nas amputado com toda a certeza das formas mais identificáveis. Um traço comum, universal nas recentes descobertas de enigmas do passado, é o papel atribuído às obras da Terra, agora designadas Geografia Feliz, onde algumas formações geológicas naturais, semelhantes a figuras humanas ou de outros animais, revelam que foram objeto de atenção e, possivelmente, culto. Sabemos existir em Portugal e norte da Europa um vasto folclore sobre este tema. Surpreendente é verificar práticas desse culto na Ilha Terceira, não apenas nos seus aspectos mais primários, mas sugerindo entendimentos sofisticados de simbologias complexas. Este sítio, que é o Grupo 1 da Serra de Cume, é um dos que mais inspiram essa impressão de que terão existido práticas cultuais relacionadas com as rochas. Aqui no Grupo 1 é uma série de repetições de 3 elementos. Aqui na minha frente tenho 3 pias, estas bancadas onde possivelmente as pessoas se sentariam. No centro deste espaço está um grupo principal mais trabalhado de 3 faces, rodeado de várias intervenções antrópicas. Além destas, existe um segundo grupo de 3 faces, terminando a última face com uma pia quase sobre o declive. Um terceiro grupo, também de 3 faces, desenvolve-se num plano inferior, abaixo dos 2 primeiros, e também orientado a nordeste-sudoeste, revela maior intervenção antrópica. Um outro elemento simbólico, como seja uma espécie de animal que lembra um dragão, está colocado no centro da base de um triângulo que une este conjunto de afloramentos, acentuando este conceito ternário expresso também nas 3 pias, sugerindo assim uma referência à sacralidade deste lugar onde se dá o encontro com o espírito da terra, manifestando atitudes mentais que já só se encontram em compêndios iniciáticos. A do reconhecimento da geografia sagrada.
Em todas estas construções megalíticas, a pedra usada é composta por alto teor de sílica. Como a sílica é um bom condutor elétrico, terá esta característica algo a ver com o magnetismo terrestre. Esta paisagem estende-se sobre um planalto na cratera do vulcão dos Cinco Picos, junto à Serra do Cume, e pelo que sabemos, esta área é atravessada por uma falha tectónica. Poderão então estas pedras ser carregadas magneticamente quando se encontram no ponto de interseção das energias cósmicas e telúricas e terem deste modo algum efeito no ser humano? Terão os antigos construtores desses sítios megalíticos profundos conhecimentos da anatomia terrestre? Este tema divide crentes e céticos. No entanto, um grupo de geofísicos e neurobiólogos da Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia, da Universidade de Princeton e de Tóquio, publicaram em 2019 um estudo cuja conclusão evidencia que o cérebro humano responde de maneira inconsciente a mudanças no campo magnético terrestre. Se considerarmos os conhecimentos sobre esses fenómenos, teremos ao longo desta falha a linha de Ley ou linha do dragão, emanações eletromagnéticas afetando as emoções humanas e operando prodígios na saúde e fertilidade, ou a crença na comunicação entre o mundo dos mortos, o mundo dos vivos e o mundo dos deuses. Na verdade, constata-se que esta paisagem contém ilustrações em 7 atos onde se desenvolve o mito do dragão. E como sabemos, o simbolismo do dragão é comum a diversas culturas, tais como a China, Japão, Europa, período pré-colombiano e América, entre outras. Como curiosidade, a palavra dragão é a única conhecida cuja fonética soa semelhante em todas estas culturas. Um enorme megalito com traços claros de intervenção antrópica, talvez para acentuar a sua natural forma zoomórfica, destaca-se nesta paisagem. Visto do lado sul, aparenta uma enorme cabeça de um animal pré-histórico a que chamaremos dragão, por se enquadrar neste mito. Um olho foi escavado aparentemente para reforçar a velha crença de que o dragão sabe e vê tudo. No grego, drakon significa aquele que vê claramente. Rodeando este megalito, na face oposta, temos outra forma zoomórfica ao qual, na cabeça, foram escavadas 2 pias verticais. Numa rocha em frente, outra pia escavada revela no seu interior uma figura de dragão, um pouco esbatida, e sobre a qual poderíamos pensar tratar-se de um fenómeno de pareidolia. No entanto, quando fotografada e submetida a um processo fotográfico chamado de stretch e que aviva as cores para revelar elementos imperceptíveis ao olho humano, espantosamente revelou a figura de um dragão. Outra pia escavada no lado sul da cabeça do dragão e uma suposta bancada parecem indiciar este lugar como um lugar de culto. Os mitos e crenças importados de outras culturas encaixam na perfeição nestes cenários terceirenses, fazendo esmaecer o ceticismo mais empedernido. As pias são recorrentes em todos estes supostos centros espirituais e, não se lhes achando utilidade prática, fica aberta à imaginação. Paralelamente a estes alinhamentos cênicos, encontra-se na Serra da Ribeirinha lugares com as mesmas características e aparentemente a mesma finalidade. Aqui a figura do dragão também parece estar representada. No início desta serra, um pequeno troço lajeado estranha-se por só aqui ser encontrado e, como desemboca no primeiro sítio dos 7 identificáveis com as características que temos estado a desenvolver,
Fantasiosamente ou não, imaginamos passando por estas lajes uma procissão inerente a um culto. Este local revela outro achado significativo, uma pia escavada a lembrar um barco ou canoa, cuja extremidade oposta à proa é rebaixada. Curiosamente, no início da Serra do Cume, encontramos outra pia semelhante, fazendo destas duas pias as únicas encontradas com esta morfologia. Pias semelhantes, embora menos toscas, encontram-se em lados quase opostos entre o hemisfério norte, nomeadamente numa das ilhas do arquipélago Shetlands, na Escócia, no sítio arqueológico de Jarl Shop, e o hemisfério sul, na cidade perdida na Colômbia. O modus operandi deste programa foi essencialmente dedicado à observação da paisagem, numa inquirição geral nos seus aspectos inopinados ou em contradição com o paradigma civilizacional vigente. Mas o que nos empolga nos achados megalíticos são os que contêm alguma monumentalidade, e aqui parece existir esse desígnio. No início da Serra do Cume, empoleirada na aresta da vertente sul, destaca-se uma construção com pedras de dimensões e pesos consideráveis, devidamente escuradas na sua base e cuja tipologia é nada difere de um dolmen. Em frente ao dolmen, a dar-lhe acesso uma suposta escadaria, porque os seus passos são lajeados e compassados ao ritmo de quem a sobe. Aqui os caprichos da natureza não intervieram de tão evidente intervenção humana. Construído com grande esforço e de certo por grupos numerosos, não nos assiste qualquer conhecimento ou vantagem utilitária para este empreendimento que o possa relacionar com os nossos povoadores. No sentido sudeste-noroeste, uma espécie de curral circundado com paredes baixas e uma entrada, afigura-se estranho por não servir para confinar qualquer animal, por mais pequeno que fosse, tem uma área considerável do seu reduto coberta com uma grande laje fazendo parte da rocha-mãe. Novamente, conjecturando que os povos que fizeram isto acreditavam nos poderes da pedra e usavam este centro como terapia ou qualquer outra crença, contrapõe-se à religiosidade cristã nos primeiros portugueses, e a qual a Igreja repudiaria ferozmente. Apesar destes lugares fazerem parte de um léxico já desenvolvido, como temos vindo a observar, pela primeira vez, através do drone, a relação entre este curral e o dolmen nas imediações desvendou uma figura insuspeitada. O esqueleto, construído em pedra de um grande animal reptiliano, e como estamos na linha do dragão, é assim que o vamos classificar. Mais abaixo, na encosta, outro animal de enorme tamanho e também com forma aparentada a um réptil. Uma pia foi escavada na posição do olho e tendo no seu interior uma pedra ovalada que, milagrosamente, tem resistido à incúria humana. Mais uma vez, imagens aéreas desvendaram aspectos desconhecidos em observações anteriores. Este réptil parece ser o feto resultante da gravidez de um maior. Este animal, tal como o anterior, também tem uma pia escavada no lugar do olho. Um pormenor não identificado anteriormente é o abdômen com uma abertura ou entrada para o seu interior, e embora com menos área, é em tudo semelhante ao mostrado no primeiro dragão. Este formato de representação pressupõe um método consequente à prática de um culto, para a qual foi empregue grande energia e devoção. Mesmo que aplicando técnicas mais avançadas e conhecimento científico não consigamos recuar no tempo e desvendar estes enigmas,
atribuindo-lhes um povo ou povos, ancestralidade de séculos ou milénios, uma atitude deve imperar: o respeito por quem aqui empreendeu tarefa tão árdua na construção de espaços baseados não sabemos em que crença ou finalidade e que, no entanto, deve merecer o nosso respeito e preservação. Temos aqui seguramente um património inquestionável.